Aqui também. Legal, feito. Bom, vamos lá? Bora lá. Qual que é o tema Boa de noite, hoje? as pessoas que estão aqui. Boa noite, Irã, Guilherme, Érica, Paulo. Show, galera conhecida. Bom, vamos lá. Esse tema ele foi pedido já há um tempo atrás por, se eu não me engano, foi Gustavo Guerra que pediu, se eu não me engano. Eu acho que foi, não tenho certeza também, mas bem Não vou lembrado. lembrar, acho que foi ele que pediu. Que era sobre Salesforce para pequenas empresas, né? Uhum, Isso é algo que tem acontecido muito, né? O uso da plataforma Salesforce para mais variados tamanhos de empresa, né? No Brasil, a sim. gente tem empresas pequenininhas, com uma licença, e tem é, empresas como o Itaú, que é uma das maiores contas da Salesforce no Brasil, né? Sim. Então, é uma discrepância muito grande entre uma empresa pequena e uma empresa grande. E quando você Uhum, fala de. Vamos começar pelo inverso primeiro, né? Entender primeiro as pequenas empresas, as grandes empresas, né? Porque quando a gente fala de sim. grandes empresas, elas têm acesso a muito mais recurso, a muito mais nuvens da Salesforce, né? Então, uma empresa grande, ela tem Marketing Cloud, Pardot, ela tem acesso, por exemplo, a Communities. features que estão começando, né? Por exemplo, quando a gente fala de My Salesforce, MicroHead, né? São Uhum, essas empresas maiores, elas têm barganha, elas têm preferências, vamos dizer assim, para começar a testar esse produto, para ter acesso a esses produtos que as pequenas empresas não vão ter. não tem. É, Então, essa é o uma das grande grandes. X é, o grande X disso tudo é que, como as empresas grandes têm esse acesso, eles têm esse dinheiro, têm recurso e tudo mais, as empresas pequenas vão, por exemplo, num evento da Salesforce, e o cara tá ali buscando uma solução para a empresa dele, uma coisa para a empresa dele crescer, e ele dá de cara com uma org não sei, uma org da Sul-América. Uhum. Gigantesca, os caras sentam lá com os caras da Salesforce para desenvolver as coisas novas e tudo mais. O cara fica encantado, brilha o olho dele de ver a parada toda funcionando ali, girando. E aí o que ele pensa? Quero isso para minha empresa agora. Ele tá ali Uhum. investindo, tá tendo dinheiro, e aí é isso que o Fernando falou, assim, começa a entrar um monte de empresa pequena no mercado, adquirindo Salesforce, e, e muitas das vezes eles vão querer também chegar falando, ó, eu vi tal coisa lá no Dreamforce, eu vi o My Salesforce, eu vi, Então, sei aí é o lá, outro ponto, né? Porque é, quando as empresas vão, por exemplo, para o evento que a gente tem nacional, que o maior deles é o SP Tour, os clientes já têm acesso a uma série de coisas novas, inovações e coisas mas que ali elas já estão no mercado, já está acessível para uhum, cada um, para todo mundo. Esse é o sim, ponto. Mas quando você vai para um evento global, como é o caso do Dreamforce, as coisas que você vê no Dreamforce são coisas que vão chegar para você praticamente depois de 2 anos. Né? sim, Não é algo que vai chegar assim, nossa, eu vi essa novidade aqui, quero chegar e quero implementar. E isso acontece muito, é uma realidade muito comum de pequenas empresas que vão para fora. Já trabalhei em empresas que aconteceu isso, tá? Do chefe chegar, ver um monte de coisa e falar, eu quero também, isso, quero isso, quero isso. Fala, cara, não está disponível. sim, Não é essa a não tem realidade. como. Não tem como. Um exemplo Aí mesmo, fala, eu ouvi o My Salesforce no Dreamforce de 2017. Ele foi sair agora, no meados desse ano, né? uhum, Então, o ano passado, algumas empresas começaram a botar a mão no beta. E, de fato, ele foi sair só esse ano, né? Então, uhum, é uma diferença muito grande quando você tem uma pequena empresa e uma média empresa, pequena, média e grande empresa, né? As grandes sim, empresas vão ter acesso a mais informações, acesso a mais recursos. Mas é óbvio que isso é o poder de negociação que cada uma tem, né? Mas agora, então, claro, voltando para pequenas empresas, o que diferencia uma da outra, né? Obviamente que o tipo de org, você tem vários tipos de organizações, né? uhum, Você começa, a última seria a Enterprise, mas você pode começar com uma org menor, com menos uma recursos, e aí professional, né? você pode começar com uma Professional e acho que tem uma Essentials ainda. Uhum.
A Essentials, depois tem a Professional. E você pode começar com uma pequenininha e ir evoluindo a sua licença, e mudando de licença e fazendo um upgrade, né? Então, É, um primeiro mas ponto a isso, se pensar aqui é o ramo da empresa, né? isso eu acho que no Brasil é complicado de falar, porque Hum. quando o cara pega um Salesforce hoje, ele é aquilo, ele vai ver de uma empresa grande usando muitas vezes e o cara já arrebentando com várias licenças e fazendo tudo. O que ele vai falar? Meu, eu quero agora isso e, meu, o que eu preciso para ter isso? É a Enterprise? Então, bora. Sei lá, o cara compra, entendeu? E aí ele começa a ter a realidade, né? A expectativa de realidade. Então isso eu acho que acaba colocando um pouco de, assim, para pequenas empresas, o ponto de atenção eu acho que é exatamente esse, é planejar o crescimento da sua org dentro do Salesforce, sem pular etapas e tudo mais, para que você não desanime, e aí muitas vezes você vê acontecer da empresa assim, não, Salesforce não é legal, porque os caras, tipo, você precisa ter muito dinheiro, precisa comprar um monte de coisa, o profissional é caro e tudo mais. E assim, às vezes o cara não planejou, né? E aí o que vai acontecer é que ele não vai ter a melhor experiência da plataforma, digamos Uhum. assim, Exato. né? Assim, eu já trabalhei em empresa que tinha uma licença, acho que eu já até contei aqui, Uhum. e assim, era muito difícil gerenciar essa uma licença, porque dentro da empresa você tinha 4 frentes, e aí precisava gerenciar isso de forma, enfim, por tipo de registro, sem usar a regra de permissão e tudo mais. Isso era muito difícil de explicar. Além disso, também existia uma grande barreira de custo. E a gente que trabalha com Salesforce sabe que, cara, essa barreira é complicada, né? Quando você está falando de criação de novas coisas, né? Porque muito provavelmente você vai bater em alguma coisa de, por exemplo, precisar de licença ou precisar de alguma coisa nova e eles precisam estar ali apoiando o crescimento da ferramenta no sentido de custo o tempo inteiro. E isso também acontecia com bastante dificuldade. Então acho que é outro ponto de atenção para uma pequena empresa que vai adquirir Salesforce, você está preparado para pagar. Porque o custo da licença é anual, né? Então você tem que pagar ela anualmente. Então, Uhum, quando você pega uma licença, sei lá, uma licença básica aí de começo de US$ 75, né? Você tem que fazer 75 vezes 12, mais algumas taxas e mais algumas coisas, então nunca sai exatamente aquela continha básica, né? Ela sempre vai, uhum, sempre tem algumas coisinhas a mais ali. sim. Então, esse é um ponto. O ramo da empresa, né? Que a empresa vai atuar e ver se faz sentido para ela, é um dos pontos, né? Total. O número de licenças que você vai precisar, então, e licenças, quando a gente fala de licenças, existem dentro do seu software, existem vários tipos de licença, né? Uhum, E isso é algo que tem que ser bem metrificado para você não pagar mais do que você deveria. Porque você tem, por exemplo, uma licença que precisa ser um Salesforce Platform para um administrador, essa licença custa US$ 75. Mas, de repente, para o seu vendedor, ele não vai precisar dessa licença. Você consegue de uma licença de US$ 25, que custa um terço do preço. Né? exatamente. Então, se você não consegue, se você tiver com dificuldade ou não tiver ajuda de um profissional, apesar que a própria Salesforce te ajuda nisso, tá? Quando você está querendo adquirir licença. Mas se você não tiver uma visão clara de quais quantidade de licença que você precisa, você acaba pagando muito mais por isso, Uhum, né? É, com óbvio que a certeza. Salesforce vai querer te empurrar, de repente, mais licença de administrador e tudo mais. Mas depende muito do tamanho da sua organização, como é que você está se planejando. Mas uma org que tem muito administrador, tem coisa errada aí, né? Já começa por aí. Uhum, Né? exatamente. Essa parte do ramo, o Fernando vai lembrar, a gente teve uma conversa um tempo atrás com uma pessoa que tava afim, era um entusiasta, queria Salesforce, queria integrar com um monte de coisa, e a gente na conversa percebeu que ele não precisaria de Salesforce, ele poderia fazer isso com um outro front, porque o Exato. Salesforce ia ser somente o front dele. E o Uhum. Salesforce pode muito mais, então
pro cara não fazia sentido ele usar o Salesforce, entendeu? Na verdade a história foi, gente... ele escutou o nosso podcast sobre My Salesforce, onde Sim. A gente falou do uso de você ter um aplicativo mobile usando o Salesforce, mas com uma cara personalizada, né? Com um ícone personalizado, com splash screen personalizada, e ele entendeu que aquilo servia para ele. Mas quando a gente foi conversar com ele, entender o cenário dele, a gente viu que não faria sentido para ele ter uma licença de Salesforce para ter algo que ele já tinha totalmente gerenciado fora da plataforma Salesforce. Né? Então, embora a Salesforce te permita fazer tudo, ela ia resolver um problema dele, só que ele ia ter outros problemas que ele ainda não tinha. Né? Ele ainda não tinha. Então, Exato. Basicamente, você está gerando um problema para uma solução, né? Como assim? Ele não estava indo atrás da solução, ele estava indo atrás de novos problemas. Sim. Porque mas ele já tinha algo pronto e por conta do front, da facilidade do front do Salesforce, ele queria migrar todo um projeto para dentro do Salesforce. Exatamente. E a nossa solução foi usar uma plataforma do Salesforce, que é o Heroku. Né? Que estava nítido para a gente. Que a gente indicou para ele e falou, cara, usa o Heroku que você vai conseguir ter exatamente o que você espera. O que ficou nítido pra gente é que o cara gostava muito de Salesforce, já viu soluções e tudo mais, e ele queria usar Salesforce, né? Então, eu acho que isso é um ponto que pega muito, né? As empresas olham e ficam loucas e aí muitas vezes não avaliam se realmente é necessário. A gente já falou, né? O Salesforce sabe vender muito bem, né? Então, eles vendem muito. Isso é algo que se a gente não toma cuidado, acabam comprando mais do que deveriam. Né? Com certeza. Bom, o próximo tópico, volume de dados. Isso é um ponto importante porque você tem dois tipos de dados dentro da plataforma. Tá? Você tem os dados que são os dados de registros e você tem os dados que são os dados de arquivos. Né? O arquivo que você atacha a um registro, um upload de foto que você faz, um documento que você anexa. Então tem tudo isso que tem que ser levado em consideração. E qual que é o problema disso? É que o custo de dados de arquivo, ele é muito caro. Ele chega a ser, acho que se eu não me engano, 3:1. Custa 3 vezes mais do que um de registro. Então, se você tem um volume muito grande de dados, uma das empresas que eu trabalhei, eles tiveram esse problema. A gente começou a subir vídeos para dentro da plataforma e a coisa foi aumentando de uma forma tão violenta que a gente bateu quase que 1 tera dentro do Salesforce de dados. E a solução foi o quê? Foi criar uma alternativa, um código que pegasse esses vídeos e jogasse para dentro do AWS, da Amazon, que era muito mais em conta, e fazer uma conexão com dentro do Salesforce. Mas isso foi um problema que lá, quando começaram a fazer a solução, não foi levado em consideração. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Né? A quantidade de registro que você vai trafegar, que você vai criar por mês, como vai ser o seu crescimento. Né? Porque quando você comprar, algumas licenças, elas te dão, conforme a quantidade de licenças, você multiplica para chegar em alguns limites. A gente já cansou de falar aqui, a Salesforce ela é cheia de limites. Né? Você tem limite para praticamente tudo dentro da Salesforce. E, isso não de certa forma, não é um ponto negativo, isso é bom, porque isso garante a estabilidade de tudo, né? Garante que tudo tem que ser bem orquestrado para poder funcionar. Mas, se você não toma cuidado com isso, você esbarra em limites de espaço. Né? Se acabar seu espaço, você pode começar a tomar erro. Se acabar seu espaço de arquivo, você pode começar a tomar erro. Em org de produção, a Salesforce costuma dar uma liberada a mais, mas não pense que isso é bom. Por quê? Porque você está usando, você está crescendo 100%, você usou 100% dos seus dados, 150% dos seus dados. Eu já vi uma org com 300% de arquivo. 300%. Aí o gerente de conta te liga e fala, olha, você tem que regularizar aí. E aí? Aonde que você pega 200% de dados aí? Você tinha 500 megas e você tem quase que um caminhão de arquivos, como é que você leva disso para outro lugar? Como é que você faz um expurgo, né? Então, ela te deixa crescer para um determinado momento, ela te deixa crescer, ela deve te dar um percentual ali de limite, mas pode chegar uma hora que isso vai vir contra você e você vai ter que lidar com isso, né? Pensando numa pequena empresa, quando você fala de volume de dados, você pensa, pô, mas é uma pequena empresa, não vai atingir um volume de dados.
Só que o cara não vai contratar mais de uma licença, ele vai contratar uma ou duas, enfim. E vai começar a usar ali, e muito provavelmente ele não vai ter vários sistemas legados. Ele vai ter o Salesforce e um Uhum. sistema legado, dois. Ou seja, tudo tá ali dentro. Uma hora essa conta vai bater. E aí é isso que acontece. O cara vai ligar e toda aquela solução que você teve para usar o Salesforce de forma barata vai por água abaixo e ele se torna uma ferramenta inviável para você. Outra coisa que pode acontecer aqui é você pegou seus esforços, implantou na sua pequena empresa, contratou uma consultoria para fazer um desenvolvimento e essa consultoria, por algumas más práticas de mercado, acabou criando mais coisas do que deveria. Estou dando um exemplo aqui, tá? Imagina Uhum. que a gente tem, sei lá, um cenário aqui que, na sua visão, você tem que criar um registro, um objeto para armazenar aquilo, mas a outra empresa viu diferente e criou, sei lá, 3 objetos para armazenar praticamente a mesma coisa. Ou seja, você está gerando mais dados do que precisaria e você está inchando a sua org conforme ela vai crescendo muito mais rápido. Tá? Eu já vi isso acontecer e isso pode gerar um problema grande, porque dependendo como uma coisa foi estruturada, não é algo que é tipo, fácil de você desmontar e montar e fazer da forma certa. Né? Se você Uhum. tiver código legado ali, se você tiver código API ali dentro, se você tiver um processo que já está funcionando ali dentro, como é que você mexe em tudo isso? Nossa, Então é o pô. famoso construir a casa em cima de um alicerce bom. Né? E se Uhum. você construir a casa inteira em cima de um alicerce que é ruim, não tem o que fazer, né? É. E isso leva a um outro ponto, por exemplo, isso é muito comum das empresas que usam a licença da plataforma, uma hora vê que a licença de communities serve para ela, tá? Nossa, se eu usar communities vai servir, vai me resolver, vai mudar minha vida. Também já passei por isso, tá? Por isso que eu estou falando com propriedade aqui. Chega na hora de você adquirir a licença do community, a licença do community ela te dá 10 objetos customizados, ok? Você depara com uma estrutura que foi construída que precisa de 15, 20 objetos customizados. Aí você Já não era. consegue pegar uma licença, sei lá, de $5 de communities e colocar para funcionar o seu projeto. Né? Sim. Ou Você pior. barra em limitações aí de objetos que vai te proibir, vamos dizer assim, É. impedir de usar alguns tipos de licença. Ou pior, você consegue migrar e fica ali no 10 e aí você fica limitado a crescer, porque você não pode mais que isso. Exato. E aí você fica amarrado ali ou volta ou. É. Eu ia falar uma palavra aqui, mas não vou falar. Bom, vamos lá. E o próximo seria o quê? Será que a Salesforce é para mim? Tem outras alternativas no mercado? Como é que Sim. é Salesforce e outras ferramentas? Eu tenho uma, Existem. eu tenho uma experiência legal com isso, porque na pequena empresa em que eu trabalhei, eles usavam já o Salesforce, queria que tudo fosse para dentro do Salesforce e tudo mais. Só que imaginam que eram 4 frentes, todos os projetos estavam caminhando junto, eu era um só. Não tinha como os Uhum. outros projetos caminhar. Para uma dessas áreas, existia um CRM específico que atendia absolutamente tudo. Tudo. Uhum. Não tinha assim, a necessidade de criar dentro do Salesforce. Porque existia a possibilidade sim de ser criado e tudo mais, mas geraria desenvolvimento e tudo mais, que a gente já sabe que é complexo de pensar. E aí Uhum. tinha um CRM que era assim, cobria totalmente. Quando chegaram para mim para falar sobre isso, chegaram com um tom de tipo assim, talvez vai entrar outro CRM. Na hora que eu peguei o CRM e olhei, falei assim, caramba, mas vocês não entraram ainda? Se vocês não entrarem, eu ligo e falo pra eles virem aqui. Tipo, é tudo que vocês. Tinha basicamente tudo que a empresa precisava. Arthur, só problemas técnicos. Só confirma que se vocês estão me vendo, por favor, sem problemas. Puder mandar um salve aí no chat. Opa, voltou? Voltei. Aí. Então, beleza. Não, Continuei. só pra concluir. Só pra concluir. Assim, basicamente eu acho que tem muitas ferramentas, principalmente para o que você precisa. Caramba, tá ruim a internet. Tá, deu uma falhada de novo aí, mas ok. Poxa. Voltou, Bom, voltou. beleza. Vou concluir rapidão pra parar de falhar.
Eu acho que tem ferramentas que atendem o que a sua pequena empresa precisa. Falhou de novo, cara. Falhou de novo. Volta desde o começo. Alô? Alô? Arthur? É, pessoal, tá vendo? O cara resolve viajar pro Peru, dá nisso, ó. Acho que nada, deve ser bonito aí, né? Bom, acho que eu vou tentar complementar aqui esse assunto, cara. Acho que o ponto um ponto que a empresa tem que ver muito bem é se seu esforço realmente é para ela, né? Porque existem outras alternativas no mercado que de repente te atende muito bem, que de repente faz exatamente o que você está querendo e por achar que é, o seu esforço vai te resolver um problema, você pode acabar te trazendo novos problemas, né? Então, por mais que eu amo essa plataforma Salesforce, horas a gente tem que olhar se ela realmente é para a gente. Então, dependendo do tamanho da sua empresa, pode ser que existem outras soluções que vai resolver seus problemas. Então, esse é um ponto que você tem que ver. Agora, se você tem um planejamento de crescimento a curto prazo e que isso vai fazer você, é, de certa forma, precisar evoluir, aí talvez de repente seja um ponto a se observar dentro da plataforma. Olhar com bons olhos, porque a plataforma Salesforce permite isso, ela te permite evoluir, ir crescendo gradualmente e ir construindo um terreno sólido, né? Então, levem sempre em consideração isso. Se você é uma pequena empresa, leve sempre em consideração isso, beleza? E o último ponto que a gente queria falar aqui existe um tamanho mínimo para contratar o Salesforce? Vai adicionando em seu comentário, cara, é boa. Conclua aí, você acha que existe, Arthur, um tamanho mínimo para contratar o Salesforce? Vou deixar você dar a sua visão, depois eu dou a minha. Arthur? Bom, para não deixar ninguém esperando, eu vou dar a minha visão aqui. Eu acho que não tem um tamanho mínimo, não. Eu acho que você tem que olhar, primeiro, como eu já falei anteriormente, se não tem soluções no mercado que já te atendam. Agora, se para você você está planejando, e é óbvio que todo empreendedor quer planejar um crescimento a curto ou médio prazo, né? Mas você tem que botar na conta se isso fecha para você, né? Se fecha, eu acho que sim, ela serve para qualquer tamanho de empresa. Como o Arthur falou, tem empresas que ele trabalhou e tem empresas que operam serviço que tem uma licença, né? Então vocês imaginam uma licença, uma org com apenas uma licença. Sim, elas existem, né? E é possível fazer coisas bem feitas apenas com uma licença. Vai ser complicado? Vai ser complicado. Não é uma tarefa fácil, mas é possível, né? E como o Gustavo Guerra até falou aqui, existem opções de você começar a pagar $30, né? Uma licença de Essentials. Então, acho que é uma questão de se planejar que tipo de licença eu vou precisar, qual o tamanho que eu quero, como que eu vou crescer, planejar o seu crescimento. Lembrando que a forma de contratação da Salesforce ela é anual, então se planeja um processo de um ano, como você vai crescer. Mas assim, o processo é anual, mas não quer dizer que no meio do caminho você não possa acrescentar licenças, que você não possa fazer mudanças. Você pode, tá? Mas assim, se você contratou, por exemplo, 5 licenças, e aí a sua empresa cresceu e você precisa contratar mais 5. Você vai pagar mais 5 pro rata até o final do seu contrato, entendeu? E aí você contratou mais 5, paga mais 5 pro rata até o final do seu contrato, e assim vai. E aí você consegue ter esse crescimento gradual que a gente está falando. Beleza, pessoal? Espero que tenha clareado aí, para quem queria saber um pouco sobre pequenas empresas. Tem outros assuntos que a gente pode falar sobre isso, a gente pode trazer no futuro.
Amanhã não estarei nesse ambiente, amanhã provavelmente farei a live do aeroporto, estou voltando amanhã à noite para o Brasil. E na sexta, já de volta com as lives aí do Brasil. Beleza? Um forte abraço e a gente se vê amanhã às 9h41. Tchau, tchau.